Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Nós vamos entrevistar o nosso candidato ao Senado, Márcio, onde vai nos passar a sua história de vida, como ele entrou para a política, algumas de suas propostas, para que vocês tenham noção e tenham um norte de saber em qual candidato vocês vão votar, em quem vocês vão escolher nessas eleições que serão tão importantes para o povo brasileiro. Seja muito bem-vindo, Márcio, ao nosso programa. Queremos ouvi-lo, vamos conversar aqui um pouco para que vocês possam nos passar. Vamos começar. A primeira pergunta seria: o que lhe levou à política na sua vida, na sua história de vida? Como você chegou na política? Boa noite, Ivane. Bem, a política me escolheu, na verdade, porque eu, como a maioria da população brasileira, trabalhadora, um povo honesto, e assim também vim de família humilde, trabalhando sempre, desde novo. E o povo que me escolheu, o povo assim que sugeriu, que eu fosse, devido à minha postura social, de querer sempre estar à frente, de buscar o direito daqueles que não têm, assim, muitas vezes um representante. Então, com o incentivo, atendendo o apelo da população, eu resolvi, colocar o meu nome à disposição para que o povo possa, assim, ter um representante que realmente vá buscar interesses do povo e não fazer de Brasília um balcão de negócios. A população sempre lhe enxergou então como um líder. Você era aquela pessoa lá no seu bairro, lá na sua cidade, que sempre buscou o bem comum. Você já foi liderança comunitária, você já fez trabalho social. Conta pra gente um pouco dos trabalhos sociais ou do seu serviço como liderança comunitária no seu bairro. Inicialmente, eu comecei os meus passos seguindo os passos da minha mãe, que tinha uma casa de caridade. Mesmo sem ter muitas condições, criou uma casa de apoio para aquelas crianças que muitas vezes as mães passavam o dia trabalhando e no bairro ficavam sendo assim cuidadas por ela. E daí eu fui vendo esse exemplo, fui vendo quão carente assim, como as pessoas precisam assim, desse apoio social. Então, assim, eu fui me inspirando nela. Você poderia passar para nós um pouco das suas propostas? O que você, enquanto senador, vai fazer para essas pessoas? Para o seu estado, para os municípios do seu estado? Me passa duas das suas propostas para mostrar para os nossos eleitores. Eu tenho várias, mas assim, as que mais se destacam, a primeira coisa é reduzir o número de senadores lá no Congresso, porque eu acredito que assim se gasta muito, um número muito grande de senadores e assim eu não vejo assim a representatividade deles, E o segundo ponto seria assim um Bolsa Família ampliado, com alguns outros critérios, não só em relação à questão, muitas vezes porque assim, muitas vezes a pessoa não é exatamente aquele perfil de baixa renda e fica excluído, mas assim, muitas vezes tem dificuldade tanto quanto aqueles que às vezes não têm comida todo dia para se alimentar. E para a educação, senador Márcio, qual a sua proposta? O que você pensa? O que você pretende fazer em relação à educação no nosso Brasil? Em relação à educação, eu acredito assim que a educação, a base, é a educação básica, Então, assim, muito tem se gastado na educação. Não que se deixe de investir no ensino médio, no ensino superior, pelo contrário, deve-se continuar investindo, mas também não pode se assim, esquecer da base, porque assim, se não tem base, por exemplo, muitas crianças estão chegando ao ensino fundamental 2 sem saber ler nem escrever, Principalmente depois dessa pandemia. Então, assim, tem que haver um investimento maciço na base, nas crianças desde a creche, na educação infantil, para que nós possamos melhorar a longo prazo, porque a educação só dá para pensar a longo prazo. Muito obrigado pela nossa entrevista. Agora você vai ter 30 segundos para falar direto para o nosso eleitor, para o povo brasileiro. 30 segundos para o senhor. Se de fato você quer se sentir representado lá em Brasília, vote em Márcio, em mim, o seu candidato. 3, 2, 1. O seu candidato que estará a sua voz lá em Brasília. Até o dia 15.
Meu povo, mais uma vez, assim como os outros políticos, eu quero enganar vocês. Eu vim mesmo para enganar vocês. Durante esses próximos 8 anos, eu pretendo fazer o máximo possível para ter auxílio piscina, auxílio academia, auxílio pet shop. Eu acredito que realmente o povo brasileiro precisa sustentar melhor a sua classe política. Nós precisamos superar a corte real britânica. Por isso que assim, minha proposta é aumentar o orçamento e assim gastar o máximo que puder. E aquele cartãozinho que está na mão de Bolsonaro é para vir na mão de cada senador. Não vai ter limite. Não há limite para a liberdade. Então vote em mim, porque aí você vai saber que aí vai ter gasto mesmo. E eu vou escancarar, vou gastar tudo que eu puder. Não vou dar para ninguém. E eu vou ajudar meus filhos. E eu vou querer 15 assessores, tá certo? E quanto mais, cada um vai ganhar 50 mil, sendo que 49 mil vai para mim e um vai para cada um deles. Vai ter rachadinha, vai ter rachadão, vai ter tudo. Vai ser um mandato, 8 anos de limpeza geral. Então, as minhas propostas para a educação é fazer com que as crianças comecem a investir em Bitcoin, comecem a investir assim na bolsa de valores, porque realmente eles precisam de valores, não só sociais, mas precisam de valores econômicos, financeiros. Então, essa vai ser minha Bolsa Família, investir em Bitcoin, investir nas bolsas de valores e nessas novas tecnologias. E eu prometo também um celular para cada adolescente, desde seus 5 anos, da creche. Assim, você que não gosta da matemática, não se preocupe, você não vai mais estudar. Eu vou fazer com que você vai ter aulas apenas a cada 6 meses à distância. Então não se preocupe. Se não sabe matemática, aprende depois, aprende investindo na Bitcoin, tá bom? Meu lema é, me engana que eu gosto. Partiu Brasília. Márcio.